Iremos detalhar se houve cyberataque na instalação nuclear, Irã. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. Há alguns dias, o canal analisou os elevados níveis de radiação detectados pelos sensores em Estocolmo, na Suécia, que detectaram níveis de isótopos acima do normal e produzidos por fissão nuclear, provavelmente de algum lugar no Mar Báltico ou próximo a ele, descartando definitivamente qualquer ligação com a grande explosão maciça na base aérea de Parchim, na noite de 25 de junho, na nação persa do Oriente Médio, que contestou as primeiras informações do Ocidente e tratou logo de discriminar a explosão proveniente de uma instalação de armazenamento de gás, refutado tal declaração pelas imagens de satélite divulgadas 2 dias depois, que mostra a área de montanhas do leste, um local que esconde um sistema de túneis subterrâneos e locais de produção de mísseis totalmente abauladas. O local de desenvolvimento e produção de mísseis é alvo do governo de Israel por anos, pelas crescentes evidências das relações entre os persas e o Hezbollah do Líbano, um grupo militar considerado inimigo do Estado judeu. Para elevar ainda mais as tensões entre o alto escalão persa, a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, localizada a 250 quilômetros ao sul de Teherã, conta com grande parte de sua estrutura subterrânea, aproximadamente 7,6 metros de profundidade e proteção contra incursões aéreas, bem como é classificada como uma das várias instalações persas monitoradas por inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, e que no dia 2 de julho sofreu um grave incidente, sendo abraçada pelas chamas que consumiram a sua área externa, que ficou totalmente destruída. O governo persa logo elaborou uma resposta para o caso, informando que houve um ataque cibernético que tinha como alvos os controles de compressão de gás de uma centrífuga recentemente inaugurada, e após a explosão surgiu uma fenda no prédio do reator, espalhando no ar grandes preocupações no Ocidente, com especulações de todas as partes sobre os autores. Por exemplo, uma mídia do Kuwait recebeu detalhes de uma fonte militar altamente engajada de que ambos os incidentes, o de Parchim e o de Natanz, foram alvos de ataques orquestrados por Israel, que utilizou um dos seus caças furtivos de fabricação americana, o Lockheed Martin F-35, para bombardear o local de produção de mísseis nas montanhas do leste persa. Entretanto, não mencionou qual a ferramenta utilizada para o incidente na usina de pesquisa e desenvolvimento de Natanz, degradando parte das informações. Ao que parece, na ocasião, o F-35 decolou do sul de Israel e realizou bombardeio sem a necessidade de reabastecimento. De fato, a mídia Reuters teve contato com 3 autoridades persas que confirmaram o ataque cibernético, mas não citaram nenhuma evidência, destacando também que já houve atos semelhantes no passado, como de 2010, após o vírus Stuxnet, que acredita ter sido desenvolvido pelos Estados Unidos e Israel, foi usado para atacar a instalação Natanz, causando a inoperatividade de 1.000 centrífugas e atraso no programa nuclear da nação por anos. Mesmo sem evidência que comprovasse a participação de serviços secretos nas ações, o Mossad foi uma das agências questionadas, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deixou bem claro que a nação não vai entrar nesse caso, apesar de ser uma mensagem rasa. Na imaginação da neutralidade, soa como não querer problemas e não houve participação nas explosões. Das contestações persas surgem alguns relatos preocupantes por parte de Israel. Recentemente houve diversos ataques persas de invadir a infraestrutura de água dos reatores israelenses em abril, um esforço que foi frustrado pelas defesas cibernéticas israelenses. Mas se realmente a missão persa tivesse sido bem sucedida, poderia introduzir níveis perigosos de cloro no suprimento de água e interromper seriamente o fluxo hídrico em todo o país. E talvez esse fato levantado traga uma grande justificativa para ataques orquestrados como aos ocorridos com os persas. Ao observar que medidas urgentes tinham que ser tomadas, o chefe de defesa civil persa, Gulamarez Jalal, subiu o tom,
e declarou que responder a ataques cibernéticos faz parte do poder de defesa do país. Se for comprovado que nosso país foi alvo de um ataque cibernético, responderemos. Horas após a explosão da instalação nuclear, de acordo com a BBC persa, um grupo chamado Homeland Cheetahs assumiu a responsabilidade pela explosão através de um e-mail. É necessário muita evidência e análise para determinar uma possível sabotagem dessas proporções, e poucas evidências para determinar um ataque de míssil em Partim, pela natureza típica do desfecho em massa, e caso tivesse ocorrido, independente de ter sido um F-35, os persas se manifestariam agudamente. Os incidentes em menos de um mês foram pouco orquestrados, colocando em xeque a participação de grandes agências a interpor ações sem precedentes como esses. Israel vem sofrendo pressão máxima dos Estados Unidos na questão de sanções severas contra a nação persa em todos os setores, principalmente o militar. Entretanto, mesmo sabendo que as causas foram cibernéticas e os autores possivelmente se identificando e reivindicando o ataque, os persas investigam a participação indireta de grandes nações, o que poderia ocorrer retaliações estratégicas por todo o Oriente Médio.